Bom dia, queridos amigos, que Jesus nos abençoe, que estejamos sempre nesta vibração de paz, de harmonia, procurando no Evangelho a sustentação para cada um de nós. Hoje nós vamos ler a parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois dá 5 talentos a um, 2 a outro e um outro a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Mas o que apenas recebera um, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e o chamou a contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: Servidor bom e fiel, porque fostes fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei. O amo lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que fostes fiel em pouca coisa, confiaste em muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e colhestes de onde não puseste, nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: Servidor mau e preguiçoso, como sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus? Devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, lhe tirar-se-lhe-á mesmo que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. Nós convidamos a todos neste momento sublime para que possamos refletir nas passagens do Evangelho de hoje. Amado Mestre Jesus, compadeça de toda a humanidade, Senhor. Amparai os nossos pensamentos para que o nosso mundo íntimo esteja em paz. Dai-nos força e coragem para multiplicar os talentos que o Senhor nos concedeu. Que a vida, esse manancial de luz e amor, tanto tem nos aberto, tem nos ampliado o nosso olhar para as questões da vida do Espírito. Jesus, Divino Mestre, acolhei-nos no seu coração, amparai os doentes, aqueles que estão em dor, e que todos nós, Senhor, sejamos fortalecidos por suas vibrações. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ensinado, e que a sua paz permaneça conosco, que assim seja. Mestre Jesus, nós, nesta manhã, gostaríamos de receber as intuições necessárias para que a gente interprete corretamente a nossa condição espiritual. A parábola dos talentos, ela
mexe com todos nós, pois o Senhor tem nos dado muitas oportunidades, convidando-nos a voltar à sua vinha muitas vezes, dando-nos os talentos que necessitamos e nem sempre temos multiplicado. Nós, nesta manhã, gostaríamos de refletir muito nessa lição do Evangelho, pois nós temos recebido alguns talentos que têm ficado esquecidos na nossa intimidade espiritual. E nós sabemos que a providência divina ela suscita no coração de todos nós um amor para que nós possamos substancializar a caridade e transformar o dinheiro em pão que extingue toda a fome. Nós sabemos que o Senhor nos confiou tantos talentos, 5, 4, 3, 2, todos nós recebemos talento, um talento, mas aqui não se fala do dinheiro, aqui se fala dos talentos que a vida tem nos dado, das oportunidades que nós temos recebido. E esse talento celeste não é o talento do dinheiro. Nós sabemos que quando ele fala que multiplicou o talento de 5 foi para 10, e nós sabemos que o que Mateus narra aqui na passagem de Jesus é justamente a oportunidade que o Cristo teve por meio das parábolas de alcançar aqueles corações que ouviam ele. Então, ele usou desses recursos para que todos aqueles irmãos que ainda não tinham o conhecimento que nós temos hoje, que é um talento que nós temos recebido, que é o conhecimento, e perguntando a nós mesmos como nós temos multiplicado o talento. Todos os que receberam maior número de talentos, aqui na parábola, ele mostra que ele multiplicou e o Senhor ficou feliz. Mas nós vemos depois que tem outro que recebeu 2 talentos e ficou naquela situação que muitas vezes nós também ficamos temendo pelo medo, pela insegurança, pela nossa ansiedade de fazer algo com todos os talentos que conseguimos ter, adquirir dentro de nós. Nós gostaríamos de nos ater a esse Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu, bom e fiel servidor. Pois que fostes fiel a pouca coisa, confiaste em muitas outras. Mas nós temos o outro que recebeu 1 talento e enterrou o talento. Em que momento você se encontra nesta parábola, meu irmão? Reflita no que você tem recebido, o que você tem multiplicado. Quais são os talentos celestes que você já conseguiu perceber e que você tem dobrado esse talento, multiplicado? Por isso que falei que todos nós recebemos de Deus a oportunidade de metamorfosear o dinheiro em pão, o pão que mata a fome, mas também a caridade da palavra, a caridade do afeto, a caridade do tempo. O tempo, ele é um talento celeste que todos nós recebemos de Deus, que nos deu a possibilidade de nós multiplicarmos nesse tempo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A nossa indiferença, a nossa preguiça, a nossa ociosidade tem nos deserdado cada dia mais da riqueza das horas que nós poderíamos estar consagrando ao bem. Muitas vezes nós exigimos do mundo uma felicidade que nós não conseguimos construir, porque nós queremos ter a felicidade do mundo. A fonte que nós olhamos e buscamos é a do mundo. E nós sabemos que o céu, esse estrado íntimo, ele começa aqui na terra. E o que nós temos feito para ter uma vida melhor?
Então, cada um de nós temos que iniciar a multiplicação dos seus talentos, para que a gente possa entender que nós não podemos deixar de forma alguma os talentos ficarem esquecidos. E nós sabemos que cada hora que nós olhamos para o trabalho, ou que nós utilizamos para o trabalho, nós ampliamos a fraternidade, nós podemos auxiliar o nosso irmão com o consolo, com a palavra, com os braços que nós vamos acolhendo, nós vamos auxiliando a explicar a dor, nós vamos trabalhando com a plantação de algo que seja novo para o outro nos seus corações, mas nós sabemos que nós precisamos compreender que há pessoas, há irmãos nossos que trazem tantos talentos, mas também são espíritos que deixaram esses talentos ficarem esquecidos. E nós, às vezes, reclamamos, né, pela pobreza, pela miséria, mas a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, é tudo aquilo que nós precisamos compreender. Porque a pobreza não é uma criação de Deus. Nós é que muitas vezes não aplicamos corretamente todos os talentos que nós carregamos e focamos nas coisas do mundo. E há talentos do Senhor distribuídos por todas as criaturas e em todas as partes. Todos nós recebemos talentos. A inteligência é um talento, a oportunidade da reencarnação é um talento, o tempo é um talento. E nós vamos ver que esses talentos, eles se multiplicam em novas oportunidades, que são sempre momentos extremamente valiosos que ocorrem na nossa vida. E muitas vezes pela preguiça, pelo focar só no mundo materialista, pelo tempo que nós gastamos com a televisão, com as redes sociais, com tudo aquilo que nós temos nos distraído, com as nossas ilusões, nós estamos enterrando o talento do tempo. E nós, muitas vezes, queremos outro talento, o ouro. O ouro realmente ele pode ser um talento, se ele contribuir com o progresso do outro. Porque em todos os lugares nós vamos ver que a inteligência ela expande as nossas possibilidades de receber novas aquisições. E nós percebemos também que o espírita tem enterrado o seu talento. Que talento é o nosso? A doutrina espírita. A doutrina espírita, ela é um tesouro que Deus nos ofereceu e nós precisamos compreender que ela amplia todos os nossos talentos. Amplia o talento da caridade, nos permite ampliar o talento do tempo, nos permite contribuir cada dia mais com o avanço das nossas conquistas espirituais, contribuindo com auxiliando o outro. E aí, muitas vezes nós, por não sabermos que o tempo é um talento, nós deixamos o talento ficar entregue às horas que nós vamos viver das ilusões. E o Evangelho está nos convidando a entender que quando essa pessoa que diz a parábola, Senhor, mas eu sabia que o Senhor era enérgico e eu enterrei, ele diz assim, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos do banqueiro, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Por que Jesus disse isso? Porque ele estava falando para pessoas na época que eram extremamente ligados com este olhar dos dinheiro, os publicanos, os homens daquela época, saduceus, que nada compreendiam, ele usou desses recursos para despertar. Então, nós precisamos entender, meu irmão, que acima de todos os talentos,
E agora estamos dirigindo aos nossos irmãos espíritas cristãos, que acima de todos os nossos talentos, nós temos um talento que permanece que dentro de nós, que é o tesouro do tempo, que é um planejamento nosso, e o tesouro da família, onde nós temos oportunidade de ceifar, onde muitas vezes não colhemos, e implantar a semente da verdade no coração daqueles nossos irmãos. E é com esse talento esquecido das horas que muitas vezes nós vamos edificando para angariar o rumo à espiritualidade superior, nós devemos estar sempre atendendo compassivamente às necessidades de todos os aprendizes, porque Jesus nos prometeu a estar conosco e nós precisamos semelhar, dividir, semear tudo aquilo que nós estamos recebendo. E onde vamos semear? No solo dos corações. Nós muitas vezes queremos ter muitas coisas ainda, multiplicando os talentos da matéria, os talentos da ilusão, porque ainda no fundo dos nossos sentimentos, do nosso pensamento, mora o egoísmo. E o egoísmo, ele não nos deixa sentir o solo, a grandeza do solo dos nossos corações. E Deus, nosso Pai, derrama para todos nós o tesouro do seu amor, situando nos nossos corações o desejo da fraternidade, ampliando a nossa simpatia, a bondade, a esperança, para que todos nós possamos agir de forma diferente. Amigos, pensemos bastante nessa questão, porque todos nós estamos sendo convidados a multiplicar esses 5 talentos que nós recebemos, ou 2 talentos, ou um, nós estamos sendo convidados a melhorar, para progredir. E nós sabemos que para que eu possa pensar em melhorar, eu preciso lutar. E a inteligência, o pensamento, são também divinos talentos que nós não podemos perder o tempo para que a gente fique aí reclamando, choramingando, e tudo para nós está ruim. É justamente porque nós não tivemos ainda tempo para o bem e para a caridade. Aspiremos, meus amigos, sempre o amor, confiando-se sempre ao nosso irmão a verdade, para que diminuamos a discórdia, para que nós possamos alegrar com tudo aquilo que o Evangelho tem nos ensinado. E lembre, irmãos, que nós espíritas recebemos um talento divino que é a doutrina espírita. Não enterremos este talento como temos enterrado, reclamando, não tendo tempo para amar e não temos tempo para servir. E nós precisamos lembrar que Jesus nos concede tudo aquilo que nós necessitamos para comungar a glória divina que Ele tem nos inspirado, mas nós não podemos esquecer de que toda a dádiva se fixa nos seres, em nossos seres, no pensamento, e cada um recebe de acordo com a sua capacidade espiritual. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos fortaleça e que a paz do Senhor sempre nos traga bastante alegria, bom ânimo. E é por isso que nesta hora nós pedimos aos Espíritos amigos que nos transmitam paz. Mestre Jesus, a nossa intimidade mental, ajude-nos a receber essas energias que vão fortalecer a nossa vontade de melhorar, para ampliar os talentos que nós já conseguimos conquistar. Mestre, que as energias valorosas alcancem o nosso espírito e que a paz, a esperança seja prodigiosa em nossa intimidade. Fluidifique a nossa água
para que ela possa, Jesus, servir de lenitivo para todos nós. Ó Mestre, que essa bondade infinita e fecunda esteja sempre em nossos corações e dai-nos força, Senhor, para que possamos multiplicar todos os talentos que o Senhor tem nos oferecido. Receba, amigos, com muito carinho, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.